Olá, eu me chamo Paola Beatriz Moura da Silva, acadêmica da Universidade Federal do Maranhão, do campo de Imperatriz, e o meu trabalho tem como principal tema associação entre a variável sexo e fatores de risco modificáveis para hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus em adolescentes. Tem como autores Letícia Almeida de Souza, Valéria Silva Roque Viana, Paula dos Santos Brito, como principal orientadora Lívia Maia Pascoal e co-orientador Marcelino Santos Neto. Bom, atualmente, estudos têm mostrado altos índices de fatores de risco para a ocorrência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes e outras doenças cardiovasculares em um grupo de pessoas cada vez mais jovens, como adolescentes, que podem estar associados aos hábitos de vida, como o excesso de peso decorrente do sedentarismo, inatividade física e alimentação inadequada. De modo adicional, pesquisas apontam que algumas variáveis podem influenciar no risco de ocorrência desses fatores, tais como sexo, idade, histórico familiar e meio socioeconômico. Diante do exposto, ressalta-se a importância de analisar a associação entre o sexo e a presença de fatores de risco e como esses fatores podem acarretar no surgimento de hipertensão arterial e de diabetes em adolescentes. Esse trabalho tem como principal objetivo analisar a associação entre o sexo e a presença de fatores de risco modificáveis para a ocorrência de hipertensão arterial e diabetes em adolescentes. Ele é um estudo transversal. A população da amostra foi feita em 110 adolescentes na faixa etária entre 10 e 19 anos, de ambos os sexos, seguindo a Organização Mundial de Saúde. O local de amostra foi na escola de rede estadual no município de Imperatriz, no Maranhão. Esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e os principais instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a pressão arterial, medidas antropométricas, prática de atividades físicas, glicemia capilar e frequência alimentar. Além disso, foram excluídos da pesquisa adolescentes com diagnóstico médico confirmado para hipertensão arterial ou diabetes. O teste aplicado foi o π² de Pearson para analisar a associação entre a variável sexo e com os fatores de risco, e as principais variáveis analisadas foram o sexo, a idade, o histórico familiar e o meio socioeconômico. Dos resultados obtidos, teve-se que a maior parte da amostra eram do sexo feminino e que eles tinham uma frequência alimentar irregular, elas tinham pressão arterial elevada, sedentarismo e a maioria fazia parte do grupo de partos. Ao analisar a associação tanto entre o sexo e a presença de fatores de risco modificáveis nos adolescentes, verificou-se que as variáveis que apresentavam associação estatisticamente significante foram sedentarismo, circunferência da cintura alterada e frequência alimentar irregular. Além disso, a gente teve como resultado principal que as meninas tiveram o maior risco de apresentar fatores de risco em relação aos meninos. Portanto, conclui-se que existem fatores de risco modificáveis para a ocorrência de hipertensão arterial e de diabetes que apresentam maior chance de estarem presentes em adolescentes do sexo feminino, tais como sedentarismo, a frequência alimentar irregular e a circunferência da cintura alterada. Como contribuição da enfermagem, os fatores de risco identificados nesse estudo revelaram a necessidade de ampliar e direcionar políticas públicas voltadas para a sua prevenção em adolescentes. Ao evidenciar comportamentos de risco modificáveis, o enfermeiro pode promover ações de prevenção e promoção de saúde direcionadas para tais riscos e ainda desenvolver instrumentos educativos sobre a saúde direcionado para adolescentes e as suas famílias. Além disso, pode proporcionar uma mudança nas políticas públicas e incentivo na criação de projetos que contribuam para a detecção precoce de adolescentes portadores de diabetes e de hipertensão arterial sistêmica. Essas são as referências do trabalho e muito obrigada pela atenção.